Eu cresci acreditando que vender é um dom, que existe esse tipo de pessoa que nasce para isso, extrovertida, falante, cheia de energia. E que se você não é assim, sinto muito, vendas não é para você. Mas esse ano eu fiz algo que mudou completamente a minha percepção. Depois de anos trabalhando nos bastidores, eu precisei vender mais. Eu precisei prospectar, pedir reuniões e pedir mesmo, ir atrás disso. E eu descobri que boa parte do que eu achava sobre vendas estava errado. E hoje eu quero compartilhar o que eu aprendi, não só na prática, mas também estudando e lendo muito sobre o assunto. E aqui eu já deixo alguns bons livros sobre o assunto que foram grandes referências para mim e podem te ajudar também. E se você acha que vendas não é para você, esse vídeo provavelmente é para você. A primeira lição é do livro Sales Acceleration Formula, e ele fala que vendedores são diferentes entre si. Alguns são ótimos consultores, outros apresentam como ninguém, outros criam um relacionamento instantâneo, outros fazem o cliente se sentir uma família, ou seja, não existe um tipo único de vendedor, não existe a personalidade perfeita. E o fator mais importante para alguém vender não é ser essa pessoa extrovertida, mas é ser basicamente um coach, ou seja, dar assistência, ter curiosidade. E quando eu li sobre isso foi muito bom, porque eu descobri que vendas não é sobre convencer alguém, é sobre ajudar alguém. Eu, por exemplo, não me considero essa pessoa super extrovertida, super persuasiva, mas uma força minha é que eu tenho uma boa capacidade de ensinar. Então o jogo mudou quando eu comecei a usar isso a meu favor. No livro, inclusive, eles falam que vendedores inteligentes e prestativos, em vez de agressivos, são os mais bem-sucedidos. E isso faz muito sentido. Hoje, o comprador chega já sabendo 70% da jornada. Ele não precisa que você pressione ele precisa que você oriente. Grandes vendedores fazem perguntas que parecem naturais. O cliente não sente que ele está sendo interrogado, ele sente que você está genuinamente interessado. Isso bate muito com outro livro, O Armas da Persuasão, que fala da importância da similaridade, da empatia, de perguntas verdadeiras. Tudo isso aumenta a probabilidade do sim, não por uma manipulação, mas por uma conexão humana. E é importante mudar esse mindset de que vender é algo ruim. Vender é uma troca. O Caio Carneiro, que é uma outra referência, ele fala uma coisa que eu adoro, que quando você vende algo bom, o cliente ele não deveria te dizer obrigado, você deveria dizer parabéns, porque ao final, se você acredita de verdade no que você está vendendo, ele será beneficiado com a sua oferta. Eu lembro uma vez que eu estava num evento, eu estava super tímida, tentando prospectar, tentando começar a fazer isso, e eu comecei a conversar com um cara muito bem-sucedido, e no meio da conversa ele me disse: para você chegar onde você quer chegar, você precisa pedir. Eu cheguei aqui porque eu pedi, e aquilo virou uma chave em mim. Porque se você parar para pensar, é muito verdade mesmo, né? Você precisa se colocar no jogo. Tem que ter uma dose de coragem, tem que ir, tem que pedir, tem que falar com gente grande, passa óleo de peroba na cara e só vai. E aí, além da parte comportamental, tem também a parte técnica, porque vendas é sim uma técnica que dá para aprender, não é um dom, como eu já falei anteriormente, e tem metodologias que vão te ajudar a fazer melhores perguntas, como a bunch, spin selling, etc. O importante é que no início da conversa você faça a pessoa dizer sim logo de cara e vá desenvolvendo essa conversa. Pergunte mais, conecte-se. Isso foi algo que eu aprendi também. Antes eu já chegava pedindo para marcar uma reunião, depois eu comecei a ter melhores resultados quando eu só tentava manter a conversa acontecendo. Eu usava muito algo como seu marketing poderia ser melhor, né? Com mais mensuração, clareza de resultados. E fazia essa pergunta, a maioria das pessoas dizia sim, porque isso é uma dor real. E aí, a partir do momento que a pessoa diz sim, eu conduzia a conversa para entender mais o que eles já tinham tentado, onde eles estavam travados, quanto aquilo custava para a empresa e etc. Eu fazia esse trabalho de ouvir. E mesmo quando a pessoa dizia não, eu aprendi a continuar perguntando. Antes eu fechava a conversa com uma negativa e depois eu aprendi que mesmo que aquela pessoa não seja o meu cliente ideal, ela sempre vai conhecer alguém que é. Então é importante manter conectado ali. E é importante dizer também que as pessoas dizem sim para quem elas gostam, e elas gostam de quem é parecido com elas. Procurar esses pontos de sinergia acaba sendo fundamental. Tudo isso gera aproximação.
Cases, nesse caso, também são importantíssimos porque eles geram aprovação social, dão uma segurança. A gente faz o que outras pessoas fazem, isso é natural, então tentar encontrar essas sinergias é muito importante. Essa experiência de trabalhar mais com vendas também me ensinou muito sobre o próprio marketing, porque é fato que muitas vezes marketing e vendas funcionam como se fossem times separados, quase adversários dentro das organizações. Muitas vezes o marketing entrega leads sem contexto, as vendas reclamam porque os leads são frios e ninguém olha o que realmente importa, que é a jornada completa. E quando os dois times eles conversam, a conversão sobe, o ciclo de vendas diminui e o crescimento finalmente fica previsível. Essa coisa de entregar um monte de lead frio não é e não será mais sustentável. E depois, é claro que sempre tem que saber medir o que funcionou, ajustar, repetir. Vendas é um processo, não é sorte, então confie no processo. Para fechar, se eu pudesse resumir tudo que eu aprendi nesses meses, é isso. Venda não é dom, é habilidade, é curiosidade, é processo e muitas vezes coragem. Acima de tudo, é sobre ajudar alguém. E para você que chegou até aqui, eu deixei aqui embaixo um link com um e-book com os prompts e roteiros que eu usei para prospectar. Eles são simples, mas são valiosos se você souber adaptar para o seu contexto. E me conta nos comentários, qual foi o maior desafio que você já enfrentou em vendas? Meu nome é Marina Proença, eu sou doutora em marketing estratégico e aqui nesse canal eu compartilho um pouco do que eu estudo e faço no meu dia a dia sobre marketing, vendas e muitas outras coisas. Já me segue para não perder o próximo vídeo.